Prontinho, boa noite a todos. Botei para gravar aqui para ir oficialmente para o nosso YouTube. Bom, então esse videozinho eu vou gravar para que a gente possa divulgar no nosso YouTube da mentoria. Ah, que bonitinhas as reações de vocês. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre as estratégias na prova de física, né? Esse material Nailinha, Edu prepararam com muito carinho, muito amor. Tá um material incrível, impecável. Eu dei uma olhada hoje no material e tem várias coisas bem legais. A gente vai fazer uma divisão. Vocês separaram, gente, a divisão? Como é que vai ficar? Tá no grupo? Deixa eu dar uma olhada aqui. O Denis vai falar os dois primeiros, né? Quando começar, né? Os dois primeiros, Ah, eu então falo tá. os próximos, Ah, aí você pode começar com as questões, depois boa, conversando boa, sobre as boa. questões. Então vou deixar o Denis começar e eu vou fazendo as inserções, tá? Já que é um pouquinho também da minha disciplina. Vai lá, Denis. E aí, gente, mais uma aula, né? Mais uma mentoria desse ciclo que a gente está agora, né? Recapitulando que a gente teve o nosso ciclo básico, aprendendo o básico para estudar, para ter uma boa performance. E a gente agora está colocando em prática tudo que a gente pegou. Vocês até podem ver, né? Durante essa parte inicial, que a gente pega tudo em prática e coloca, pega tudo que a gente viu e coloca em prática de início agora em cada matéria, tá certo? Então a gente já viu química, já viu biologia. Essa semana a gente termina nossa parte de ciências da natureza com física, e eu acredito que esteja até um pouco pressuposto qual vai ser a próxima semana. Então, eu não vou nem falar aí, mas vamos lá. Pode passar, né? Então, vamos lá. O que é importante saber para o estudo e para a execução de física nas provas, nos simulados, enfim. Veja, vamos lá. É importante saber que você tem que entender os conceitos. Nessa parte eu tenho que falar sobre isso, porque eu me considerava bom no ensino médio em física, né? Era até minha matéria favorita no primeiro ano. E aí, muita gente com dificuldade, muitos amigos meus com dificuldade. E uma coisa que eu ajuda, assim, consegui ajudar muita gente, é que eu comecei a entender que eu precisava entender, né, que eu precisava é, absorver os conceitos, né, de física. Mas o que são os conceitos de física? São fenômenos, né? Todos os conceitos de física são fenômenos, né? São fenômenos físicos. Então, entenda o fenômeno. É muito importante. Você pode achar que não, mas aquela teoria de física é necessária. Entendeu? Ah, eu não estou indo bem em movimento retilíneo ou em movimento variado. Será que você entendeu realmente a aceleração? Tipo, assim, entendeu a parte, vamos dizer assim, abstrata da aceleração? Então, vamos entender o fenômeno, o que é uma aceleração, o que é uma queda livre, como acontece o fenômeno da queda livre, o que está atuando sobre o corpo para a queda livre ser desse jeito, né? Assim, a parte inicial, né, de cinemática, dinâmica, mecânica, a gente tem muito isso sobre uma coisa atuar sobre o corpo. Então vamos ver como está atuando. Quando a gente pega a elétrica, vamos ver como é esse fenômeno, como é o movimento do elétron, entender o movimento do elétron, vamos ver como é ele num circuito. Então vamos entender todo esse fenômeno para ir para a questão, porque as questões são os fenômenos em prática, são os fenômenos em cálculo, entendeu? Então, acha que teoria de física é só para questão teórica? Não. Teoria de física é para questão prática também. Porque para você saber que, por exemplo, é, por exemplo, achar a temperatura de equilíbrio de um gelo a tantos graus e uma água a tantos graus, você tem que saber que o gelo ele vai chegar a 0 graus. Em 0 graus ele vai derreter, vai se transformar em água a 0 graus. Então você tem que saber o fenômeno, entendeu? Então, tem aí, ó, exemplo, acústica, que estuda ondas sonoras e como elas se propagam. Então, saber que a onda sonora é uma onda mecânica, que a onda mecânica, quando tiver um corpo emitindo som em movimento, o som que no caso é o efeito Doppler, né? O corpo em movimento emitindo som. Porque a onda vai ser daquele jeito? Porque é uma onda mecânica, porque vai ter que enfrentar o ar, vai ter que enfrentar isso, aquilo, outro. E isso vai explicar o motivo desse fenômeno ser desse jeito, tá certo? Então,
entender o fenômeno físico é a parte principal para a gente criar esse alicerce para passar para a questão, tá certo? Pode passar para o próximo slide. E aí a gente pega, no caso, agora a gente vai colocar nossas habilidades matemáticas. Entendemos nosso fenômeno? Entendemos. O que é que a gente vai ter também? No caso, é no próximo slide. Mas entendemos nossos fenômenos e agora o que a gente precisa é de habilidade matemática. É de notação científica, extremamente importante. Por quê? Porque notação científica é muito usado em gravitação, notação científica é muito usado em elétrica, notação científica geralmente é mais isso, mas pode ser usado em todos os assuntos de física, né? A gente tem que lembrar que tem joule, kilojoule, megajoule, gigajoule, tem milijoule, microjoule, nanojoule, tem também essas unidades de medida que tem a ver com notação científica, tá certo? Tem potenciação, né? X tem muito AT, no caso A vezes T ao quadrado sobre 2, tem KX ao quadrado sobre 2, tem MV ao quadrado sobre 2, entendeu? Então, muitos conceitos de geometria também, principalmente para a ótica, né? Conversão de unidade, análise dimensional. Então, essas habilidades matemáticas têm que estar em prática, inclusive na prática de matemática. Então, quando a gente estuda matemática básica, não é só para matemática, porque matemática básica vai ter notação científica, vai ter unidade de medida, então vai ser para química, vai ser para física, tá certo? E aí, quando a gente... pode falar, Vitor. Isso que o Dante está falando é muito importante. E como você desenvolver habilidades lógico-matemática, elas são muito importantes, não só para você fazer uma boa prova, como depois na vivência da faculdade, né, no dia a dia. O raciocínio lógico, ele é muito importante. Vou dar um exemplo, né? Eu gosto de trazer esses exemplos bem atuais para vocês. A gente tem uma disciplina que é genética e a gente passou por uma parte genética muito conceitual e agora a gente está entrando na parte genética mendeliana, que cálculo de probabilidade, aquilo que vocês adoram, né? E assim, particularmente é uma parte que o professor falou que vai entrar nessa parte de cálculo e tal. Eu particularmente me sinto tranquilo, entendeu? Não dá medo. E assim, a reação das pessoas da sala, no geral, tem muita gente muito boa. É uma coisa impressionante que a medicina traz. A gente conversa muito isso no carro. O João, ele sempre volta de carona comigo, a gente interage bastante e a gente fala. É impressionante como uma turma de medicina não tem ninguém ruim. E entenda o que eu vou falar, porque isso que eu vou falar pode soar um tanto grosseiro, né? Porque não existe pessoas ruins. Entenda, não tem aluno fraco, que eu quero dizer. Todo mundo é muito bom. Assim, é impressionante você conversar com pessoas, tem muita gente muito talentosa. Tá? E essa questão de desenvolver a base boa, exatamente. A base ser boa, né? Uma base matemática boa, bem alicerçada, te ajuda em tudo. Raciocínio, é isso que eu quero chegar. A aula hoje de genética, por exemplo, né? Tiveram muitos pensamentos que ele deu uma acelerada nos pensamentos e aí uma outra pessoa fica um pouco mais para trás, mas aquela coisa assim, se o pai é assim, se a mãe é assim e tal, puxa o heredograma. E na faculdade você não fica passando por aqueles detalhes que no ensino médio você já viu. Muito professor já parte do pressuposto que você já sabe. E aí ele vai fazendo perguntas, ainda mais genética, essa parte mendeliana, de heredograma, que mexe com um pouco de matemática, não de cálculo, mas de raciocínio, né? Você tem que ter o raciocínio rápido, entendeu? E se você não tiver o raciocínio rápido, o professor te atropela. E você ia se perder num raciocínio e você não ia conseguir acompanhar o raciocínio seguinte. Aonde eu quero chegar com isso? O raciocínio lógico-matemático, independentemente de você estar fazendo um cálculo, ele é muito importante. E isso vai te perseguir por toda a prática médica mesmo, entendeu? Raciocínios que a gente tem na graduação, em termos de caso clínico, né? Felizmente, pelo menos aqui na UFPE, a nossa medicina é toda permeada com caso clínico, isso é muito legal. E tem muita coisa de raciocínio lógico matemático, né? Ainda que os meninos talvez não saibam, né? Mas aí eu como professor percebo, isso aqui é lógica pura, né? Obviamente, você tirar da caixinha conhecimentos técnicos, mas tem muita lógica embutida.
e isso vem ao encontro disso que o Denis está falando para vocês. Não, é exato, tipo, por exemplo, quando a gente pega... E isso eu não vou nem falar de lógica e matemática, eu vou falar de física mesmo. A gente tem a matéria de biofísica, que não vai nem entrar aqui porque é biofísica, tá certo? Mas a gente pega a fisiologia, gente, carga dentro, carga fora da célula, despolarização, repolarização, hiperpolarização, tá certo? Chega no segundo período, nossos amigos que estão no segundo período, dinâmica dos fluidos, né, a dinâmica do fluido no vaso, a velocidade do vaso, pressão, força. O que a gente tem agora em biofísica é torque, fluxo de matéria, tá certo? Agora a gente tá tendo torque, força, momento de uma força que no caso é isso, tá certo? Além de velocidade, energia cinética, tá certo? Isso falando de física. Mas no raciocínio lógico matemático é exatamente isso, porque eu uso até um exemplo do meu irmão que também é engenheiro mecânico, que nem Vilaça, que ele não atua como engenheiro mecânico, que nem Vilaça. E aí, no caso, o meu irmão ele tem uma loja. E ele fala que o que ele aprendeu na faculdade de integral, derivada, isso, aquilo, outro, ele não usou no dia a dia. Mas esse raciocínio lógico matemático, tinindo, rápido, forte, ajuda muito ele. Entendeu? Ajuda muito ele. E ele até fala, tipo, ele até brinca que é melhor fazer engenharia do que administração para ser empresário, por exemplo, ele fala. Então é basicamente isso. O raciocínio lógico matemático, ele faz você seguir. Mas eu estou numa aula que não é de matemática, mas faz parte de raciocínio lógico, tá certo? Se isso é tal coisa, então essa coisa não é isso, entendeu? Então é sobre isso, um raciocínio lógico que é muito necessário, que também para as interpretações das questões, tá certo? Vamos chegar, Cristian. No caso, para a interpretação da questão, a gente pega e vê aqui, por exemplo, mas por que dividiu isso aqui por 2? Por que somou isso aqui com aquilo? Porque a gente tirou a interpretação da questão, que naquilo ali a gente tinha que dividir por 2, tá certo? Isso é extração de fenômeno para cálculo. É interpretação lógico-matemática, tá certo? Isso em todas as outras coisas. Se você pegar linguagens, isso pode acontecer também. Se isso é tal coisa, isso não é tal coisa, então a gente chega numa conclusão, tá certo? Por exemplo, todo argumento é uma lógica matemática, né? É um raciocínio lógico. Se A é vermelho, B e B, no caso, é preto, pode-se dizer que A não costuma ser preto. Isso é um raciocínio lógico, tá certo? E aí, no caso, quando a gente chega... Meu Deus, deixa eu dar umas olhadinhas nas dúvidas aqui. Vamos lá. Que bom que vocês estão participando, né? Base boa era o que o Vilaça estava falando, né? Capacidade cognitiva. Já temos uma agregação... Perfeito. Perfeito. Cadê a psicóloga? Vamos ter que cobrar, né? Tem muita gente para trazer, enfim. Mas aí, no caso... Verdade, tem que trazer Débora. E aí, no caso, quando a gente tem aí também, no caso, esse próximo tópico, que é a relação de conteúdo com situação cotidiana. Então, gente, olha, conceito de calorimetria e termodinâmica são observados em ar-condicionado e garrafa térmica. Muito necessário isso daí, muito. Porque ar frio desce na garrafa térmica, a radiação bate no espelho e deixa a garrafa ainda continuar térmica, blá, 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 blá. Isso é muito necessário, porque é uma das habilidades do Enem. E isso a gente leva para biologia, matemática, química e física. Matemática tem juros, matemática tem análise de gráfico, que é para o dia a dia. Biologia tem programa de saúde, que é muito do dia a dia. Tem ecologia. Química nem se fala, tem sal, tem ácido não sei o que, tem o ácido do estômago, tem leite de magnésia que neutraliza ácido do estômago, que é muito tomado por gente. Isso é uma competência do Enem. É relação de conteúdo com situação cotidiana. Eu, por exemplo, no Enem 2020, teve a questão da panela de pressão, lembro até hoje. Questão da panela de pressão, que depois da panela de pressão apitar, aí tinha que diminuir. Por que as pessoas diminuem o fogo, né, abaixam
o fogo, né? Deixam ele mais fraco quando a panela apita. Entendeu? Gente, tinha panela de pressão. Aí tinha lá a questão, para economizar gás. Eu olhei aquilo ali e disse, não é isso aqui. Por que o Enem ia botar para economizar gás? Inventei, as 4 outras eu vi que estavam erradas, mas inventei uma que estava certa, disse, eita, eu acho que essa C aqui, por conta disso, aquilo ali. Sendo que a certa era a letra E, eu lembro até de hoje, era a letra E. Economizar gás. Economizar gás e pronto. Eu Entendeu? amei É tanto uma essa situação questão, cotidiana. eu sabia que muita gente ia errar. Muita gente. Tu errou também, João? É porque é Errei. isso que o Denis está falando, as pessoas não confiam. Ou a pessoa não confia no que sabe e que pode ser aquilo, e a pessoa erra por pensar demais, existe esse erro, né? Eu, na hora da prova, fiquei, meu Deus, é isso, mas é isso, sabe? E aí, mas eu marquei. Porque eu olhei as outras e falei, não, com certeza é economizar. E é uma coisa que eu faço, entendeu? Eu já sabia, porque eu já fazia isso, né? E é um conhecimento de mundo, talvez, né? Alguém que cozinha talvez já faça isso, uma dona de casa talvez já faça isso. E isso é interessante também, porque você pode ter muitas habilidades que não são aprendidas exatamente na escola. E física perpassa isso. O conhecimento da física enquanto ciência, que é muito mais abrangente do que aquela física só dura, né? A gente chama de física dura, física de circuito, resolver um circuito. A prova de 2022 do Enem, a gente vai falar sobre isso, né? Ela foi uma prova, e a gente mandou para vocês a análise, eu não sei se a Naila botou aqui nos slides, eu acho que não. Botou? Show. A análise que a gente mandou para vocês fala disso. A prova do ano passado ela foi um pouquinho atípica do que vinha acontecendo nos últimos anos, né? No ano retrasado, tinham 10 questões teóricas e 5 de cálculo mesmo, cálculo duro. A do ano passado já foi o contrário, tinham 10 de cálculo e 5 que não tinham cálculo. Então, o Enem às vezes brinca com isso. O que a gente pode tirar disso? Algumas lições importantes. Você tem que ser bom em tudo, tá? A gente no Enem não pode se dar o luxo de ser bom em apenas algumas disciplinas. Aluno de medicina tem que ser bom em tudo. E assim, você tem que saber a teoria de física, você tem que saber resolver as questões práticas de física. E o Enem tem trazido questões de cálculo que são densas. Lançamento oblíquo com análise com as fórmulas que são fórmulas chatas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. No Descomplica, né? Ano passado, que eu ainda estava, que eu não estou mais, quando a gente foi fazer o conteúdo programático do ano, a gente tirou lançamento oblíquo pelo fato de que nunca caiu no Enem. E nunca tinha caído no Enem, né? E aí a gente foi obrigado, aí caiu no Enem, aí vem aquela avalanche de aluno falando assim, poxa, tirou o conteúdo do conteúdo programático, né, do ano, e a gente foi obrigado a reinserir no conteúdo programático da disciplina, justamente porque apareceu no Enem. Isso é um aprendizado até para nós professores, que a gente não pode negligenciar nada. Mas foi uma questão muito difícil, se a gente errasse a gente não perdia tanto ponto. É verdade, mas por exemplo, na minha sala, eu descobri até, acho que ontem ou anteontem, acho que foi a Nana que acertou 44 em matemática, João? Eu acho que foi. Acertou a mesma coisa que eu em matemática. E aí eu falei, caramba, impressionante, né? Poxa, eu sou professor há 14 anos e um aluno acertou a mesma coisa que eu. Coisas que a medicina proporciona, e proporciona muito, né? Proporciona muito mesmo. O Denis, aqui até expondo, o Denis tem uma capacidade absurda de memorizar coisas rápidas. Aula de anatomia, a professora fala, o Denis... Não é assim, João? O Denis às vezes parece um vagabundo. Às vezes... Expose do Denis. Parece um vagabundo, parece que não quer nada. Quando o Denis presta atenção na aula, entenda como um elogio, tá, amigo? Sai de baixo. Porque ele memoriza com uma facilidade, ele responde tudo que você fica assim, olhando para ele. E são coisas que a medicina te proporciona. O que a gente pode tirar disso? Estudem muito. Você vai colher frutos, não só no Enem. Você vai colher habilidades, como memorizar coisas com mais facilidade, como fazer contas rápidas, como ter raciocínio rápido. Você leva isso para a vida, porque na medicina você tem que ser rápido, entende? Fala, Joãozinho. Só prolongando um pouquinho mais esse assunto, eu acho interessante que cada um utilize estratégias que
se relacionem com vocês, sabe? Tipo assim, para essa prova que passou, eu estudei muito com Vilaça, e tipo, eu lembro da gente usar um método de memorização que era só, tipo, contar uma historinha sobre alguma coisa, e isso ia ajudar a gente, entendeu? Então, tipo, tinha vários, chama mnemônimo, né? Enfim, Mnemônio. tinham vários nomezinhos assim que a gente fazia, coisa besteira, só pra decorar assim, e funciona, sabe? É incrível. Mas vai de cada um, entendeu? Cada um tem seu jeito de fazer. Denis, era muito engraçado isso. A gente tem uma professora que chama Fátima. Ela, ela é uma querida, né, Denis? Pra não dizer outra coisa. Uma querida. E aí, mas tipo, pra Denis funcionava isso, entendeu? Pra Denis tá focado na aula naquele momento, ele pegava as coisas rápido e tal. Pra outras pessoas não funcionava aquilo. Então cada um tem que ter sua abordagem, né? Tipo assim, ó, o que mais tem aí é formas de você estudar. Então busquem aqui funciona pra vocês, né? Eu acho que é isso. Não, e assim, agradecer aí, mas no caso, cada um, você vai ver assim, cada um, por exemplo, eu já passando para eles, por exemplo, outras habilidades, essa semana a gente teve que fazer um trabalho, e assim, era um trabalho em 45 minutos, eu até mandei no grupo geral, era um trabalho em 45 minutos, que foi feito pesquisa, organização de fala, slide e apresentação. Tudo em 45 minutos. Eu não consegui absorver o assunto, porque teve que estudar sozinho, rápido. Já Vilaça e João deram uma aula, assim, que ao nível que a professora dá, com a especificidade que a professora dá, com a dinâmica que a professora dá, e isso são habilidades que não, que assim, não nascem, você realmente se cria mesmo. Por exemplo, eu lembro que eu comecei a ter esse tipo de comportamento estudando zoologia, porque eu lembrava da glândula coxal do, do pássaro, aí lembrava disso aqui, disso aqui, entendeu? E foi uma coisa que me ajudou muito. Então, no caso, isso são para todas as matérias, mas continua direcionado aqui. Eu ia até falar uma coisa assim, por exemplo, você pode até achar que é uma coisa bestinha, isso de, vou fazer uma historinha, sendo que a gente tem um próprio livro de neuroanatomia, e o próprio livro de neuroanatomia faz isso. É um livro totalmente renomado, e ele diz, como é que a gente consegue lembrar as funções dos nervos cranianos? É só lembrar de uma pessoa tomando um sorvete. A pessoa tem que pegar o sorvete, aí pegar o sorvete, tá o nervo. Lamber o sorvete, tá o nervo. Avaliar o gosto do sorvete, tá o nervo. Engolir o sorvete, tá o nervo. Entendeu? E cada. Gente, tipo, o próprio livro de neuroanatomia fez isso. Um livro renomado fez isso. Por que vocês não podem fazer isso? Entendeu? Então, isso fica aí de lição. Vamos passar para o próximo. Só mais uma coisinha, gente. A gente tem um amigo nosso em Sim, comum, Gabriel, que pra ele memorizar, ele tem que gesticular. Então ele fala sozinho assim. É até engraçado, parece que ele tem alguma questão pra se tratar. Mas aí ele gosta, assim, sabe, de fazer isso. Então, tipo, não, não tenho vergonha, sabe? Eu acho que do jeito que funcionar pra cada um é o melhor jeito. Pronto, acho que a Isabela ou a Isadora comentou aí no chat se eu ensinei para eles o macete dos nervos cranianos. Quem tiver paciência, no final dessa mentoria, eu vou ensinar para vocês um macete para decorar os 12 nervos cranianos, que é um terror. Mas um terror que eu digo, quando a gente aprende nervos cranianos, é um pequeno trauma. São pequenos traumas que a medicina te traz, porque parece muito difícil. Só que aí essas coisas que o João está falando, elas ajudam muito. E aí você fica assim no primeiro momento, como que eu vou decorar os nervos? Só que é muito pior, porque você não tem que decorar os 12 pares de nervos cranianos, você tem que decorar os 12 pares de nervos cranianos, você tem que saber a origem real de cada um, você tem que saber a origem óssea de cada um, você tem que saber a origem aparente de cada um, você tem que saber, em caso de lesão, quais são os sintomas de cada um e muito mais, tá? Então o primeiro obstáculo é decorar os 12 pares de nervos cranianos. E tem uma historinha muito legal, e que tem um amigo nosso, que vocês conhecem, que é o Vitor, que estava muito deprimido um dia, novidade, né? Mas tá, a gente estava no anatômico de neuro, e aí ele estava muito triste, ele assim, a gente só se fode,
meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aquela coisa que a gente vive todos os dias. E é bem real, sem querer espantar vocês, mas é a nossa cachaça, tá? Eu não troco isso por nada. Tudo dá pra fazer, tá? Mas, enfim, aluno de medicina é um bicho que reclama, mas gosta de apanhar. E é uma delícia apanhar. E aí eu virei pra ele e falei assim, amigo, deixa eu te ensinar aqui um macete que tu vai decorar todos os... Aí eu parei 5 minutos, aí eu ensinei pra ele, que é um vídeo no YouTube, assim, bobo. E aí ele decorou tudo. E aí ele foi falando e assim, ele abriu um sorriso de ponta a ponta, sabe? Já mudou o humor dele. E é impressionante como essas coisas bobas que ajudam muito. Façam mnemônicos, isso que o João falou. Construam frases. Cada um tem um jeito de estudar. Você pode assistir um vídeo, e eu falo muito sobre isso. Não existe um jeito único. Cada pessoinha da sala... A gente se ajuda muito, Malu. Cada pessoinha da sala tem um jeito que é diferente do outro. Mas quando eu sento com o João para estudar, a gente se ajuda muito, sabe? Quando a gente estuda em grupo, a gente vai ali se ajudando. E eu não gosto de estudar em grupo, mas eu gosto de estudar com o João, por exemplo, entendeu? Eu prefiro estudar sozinho, porque eu aprendo mais sozinho e depois no grupo, quando a gente vai discutir o caso, é legal. Então, ó o Denis ciumento. O Denis é muito ciumento, gente. E é isso, entendeu? Mas tá, vamos voltar pra física. Passa aí. Que eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. É tu, Naila. Sou eu. Oi, alô? Tá ouvindo? Tô. Vai, Então, Naili. tá bom. Então, gente, coisas importantes também para saber, né? Pra gente, quando a gente for resolver os exercícios, a prova, prestar atenção. Atenção redobrada aí com gráficos, as tabelas, as imagens e as unidades de medida e as conversões, caso precise fazer, né? Lembrar do sistema internacional, né? Algumas coisas a gente precisa usar no sistema internacional. Nos gráficos, prestar atenção lá nos eixos Y, os eixos X, ver qual é a unidade de medida que está no gráfico. Muitas vezes a gente erra uma questão fácil porque não prestou atenção na unidade que está lá, né? Por exemplo, quando a gente vê ondulatória, né, que coloca uma onda no gráfico X, né, eixo X, Y, e você bate o olho lá, né, no eixo Y e acha o comprimento de onda, no eixo X, desculpa, e acha o comprimento de onda, preste atenção qual é a unidade que está lá, porque várias vezes teve uma questão de algum dos simulados que vocês já fizeram, que estava em milímetro o comprimento de onda, estava dando a velocidade em quilômetros por hora. Como é que vocês iam achar a frequência, né? Então, tem que prestar atenção nessas unidades, nas tabelas também que vem as unidades de medida, né? Prestar atenção. As imagens também, elas nunca estão lá à toa, elas vão ajudar vocês a resolver o exercício, né? Então, é importante prestar atenção nisso. Muito cuidado e muita atenção também no comando da questão. Às vezes a gente olha o exercício e fala, é isso aqui, eu tenho que aplicar essa fórmula, você identifica o assunto, é isso aqui. Mas o comando da questão não está perguntando aquilo que você acabou de encontrar, né? Às vezes você faz um cálculo a mais, perde um tempinho, né? Que no Enem o tempo é precioso. Então, preste atenção no comando da questão, né? Faça aquilo que a questão está pedindo, né? É fundamental fazer isso. A Lígia levantou a mão para perguntar, Lígia. Não? Lígia, Lígia? de repente. Não. Ah, foi Denis, engano. você quer falar? De repente foi. Às vezes foi sem querer. Então, eu tenho um exemplo para dar, que é o seguinte. Tem um amigo nosso, que é da nossa turma, que ele é meu amigo de infância, né? E aí um dia, ele trabalha também, ele é monitor em um cursinho, e aí ele estava respondendo uma questão de física e ele não estava conseguindo. E faz muito tempo que eu não faço uma questão de física, né? Muito tempo. E aí ele disse, Denis, olha isso aqui, eu não estou conseguindo fazer. E olha que ele é 1000 vezes melhor que eu em física. Aí eu olhei assim, né? Tipo, tinha centímetro, tinha outra unidade, e ele meio que deixou junto a unidade de centímetro com a outra unidade, entendeu? Sendo que ele não lembrou que tinha uma unidade que estava em Newton. E Newton
tá no sistema internacional. Ou seja, Newton não aceita centímetro, tá certo? O negócio estava tipo em milímetro, ele passou em centímetro, porque outra coisa aceitava em centímetro também. Sendo que ele não se ligou que ele tinha que converter essa outra coisa que tinha uma unidade que era, sei lá, centímetro quadrado, ou era não sei o que por centímetro, um negócio desse assim. Aí ele tinha que passar essa unidade que aceitava centímetro para metro, para aceitar metro, a unidade que estava em centímetro para metro também, porque a outra unidade era Newton, entendeu? E não estava batendo. Então, se ligar nisso, tá certo? Às vezes vai estar tudo lindo, mas tem que lembrar que Newton é metro, tá certo? Tá tudo certinho ali, mas tem que lembrar que Joule no caso, Joule é Newton. No caso, por exemplo, outras coisas também, né? Joule é Newton vezes metro, no caso, Joule. Mas enfim, enfim. Beleza, vou passar. Tá bom? Prestem bem atenção nisso. Outra coisa, criar o hábito de vocês organizarem as informações que vem no texto da questão. A questão vai ter lá várias informações, ele vai dar, por exemplo, a corrente, ele vai dar a voltagem, ele vai dar, sei lá, energia potencial, enfim, organizar, ler parágrafo por parágrafo, vai de ponto final, vai de começo do parágrafo a ponto final, lê, circula, né? Às vezes não tem como anotar para ir mais rápido, mas circula as informações do texto, né? Vai montando o seu esqueminha, né? Do lado, ele passou isso, ele explicou isso, né? Então, organizar, né, as informações que o estado da questão está trazendo, né, se possível, se for possível, não anotar esses dados, né, uma velocidade inicial, né, uma velocidade, a aceleração aí está pedindo, né, a velocidade final, anotar ver o que está pedindo, né, colocar em interrogação, ele está me perguntando isso, né, como eu vou chegar nessa resposta. Então, muito cuidado, né? Cria o hábito de fazer a organização das informações. Às vezes a gente vê um texto grande, né? E fica com medo ou se perde, vê uma imagem e fica preocupado, mas não, lê o texto, encontra as informações que você vai precisar fazer, né? Que você vai utilizar no cálculo, né? Cuidado também com a análise dimensional, né? De novo, as unidades de medida, prestar atenção se vai ser preciso converter ou não, se você vai conseguir, sei lá, às vezes está lá, por exemplo, vai ter um exemplo aí dos exercícios que vai dar a vazão vai estar em litro por minuto, mas no sistema internacional a medida é em segundo, né? Então, ver como é que vai converter, né, a vazão e tudo mais, vai estar explicado lá no exercício para vocês verem. Então, assim, tem um carinho especial com isso, porque vai ajudar muito, vai organizar vocês vão conseguir montar o seu raciocínio para resolver a questão. A gente sabe também que a teoria é fundamental, lógico, só que ter aquele esquema de resolução, você ter o algoritmo de resolução, como faz para resolver aquela questão, o caminho que você vai percorrer aquela questão, é um diferencial importante. Então, para vocês treinarem, para vocês saberem isso, né, ter todo esse algoritmo na cabeça, né, e desenvolver os próprios métodos de vocês para resolver a questão, tem que praticar, tem que fazer os simulados, tem que fazer esses exercícios, não está entendendo, tem no YouTube também vários professores que resolvem exercícios sobre um determinado assunto e você pode acompanhar o método de resolução. Tem a monitoria, no nosso caso, vai lá perguntar para a gente, né, o que vocês não estão entendendo, né, a gente tenta explicar da melhor forma possível. Então, é treino, sempre, né, é importante ter essa prática de treinar e também corrigir depois, né. Só um parêntese, a gente está dando em neuro agora córtex cerebral, e eu estava lendo o capítulo do livro de neuro e ele falava exatamente isso. Eu achei interessante, né? Uma coisa que a gente fala no dia a dia que a repetição leva à perfeição, e tá exatamente essa frase no capítulo falando de córtex cerebral, porque quando existe uma sequência de ações para a gente poder desempenhar um determinado movimento, né? Então,
eu penso no movimento, eu articulo o movimento, você tem meio que um passo a passo, e na neuro a gente vai aprendendo esse passo a passo, né? Como é que funcionam os circuitos. E é muito interessante que eles chamam de circuitos neurais ou circuitos neuronais, e são circuitos elétricos mesmo, sabe? É muito legal, porque na medicina tem muita física. Não é aquela física cálculo, mas é física ciência. Isso é muito bom. Então você vai aprendendo esses circuitos. E o circuito do córtex, ele é extremamente linkado a coisas que você já viveu, né? Então, tem uma área do cérebro que conecta justamente com como é que eu vou dizer? Conhecimentos que você já teve. Você já fez aquele movimento em algum momento da sua vida, né? E a segunda vez que você faz, você já faz o movimento mais fácil, né? E depois já entra na automação. E aí o circuito já passa a ser muito mais controlado a nível de cerebelo, enfim, que é uma outra estrutura cerebral, quando já está mais no automático. Quando eu estava aprendendo a dirigir, quando a gente aprende a dirigir, a gente fica muito impressionado, né? Eu não sei se a maioria dirige ou não, mas a gente fica muito assim... eu ficava muito tenso, eu falava assim, como é que tem gente que dirige, ouve música, fala conversa, né? Porque eu chegava em casa, toda vez que eu tinha que dirigir, parecia que eu tinha tomado uma surra, né? Porque você tem que se concentrar muito. Você tem que se concentrar no retrovisor, você tem que se concentrar nos espelhos laterais, você tem que se concentrar em uma série de coisas, senão você faz bobagem. Hoje, dirigir para mim é relaxante, tá no automático. E tem gente que dirige, quando vai dirigir, parece que tomou uma surra, né? E eu não acreditava nisso até chegar nesse nível. E eu amo dirigir, porque para mim é um momento de relaxamento, né? Assim como você vai na academia, e aí a academia é um momento de relaxamento. Então, é interessante observar exatamente isso. Quando você repete muito a mesma coisa, ela entra no seu piloto automático. E essa automação do estudo, ela é fundamental para o vestibulando. Algumas coisas vocês têm que fazer já no automático. Resolução de questão no automático faz com que você acerte questões rapidamente, né? E isso na física é muito real. Quando você está muito acostumado ao estilo de questão, por exemplo, eu como professor, vejo muitas vezes o enunciado da questão, eu nem preciso ler a questão toda, porque eu já sei o que vai ser pedido. Por quê? Porque eu já fiz muitas questões, não exatamente iguais àquela, mas parecidas, ao ponto de eu saber o que vai ser perguntado. Outra coisa, nós professores somos capazes de prever erros. Às vezes as questões entram tanto no nosso automático que a gente consegue saber aonde o aluno vai errar. Vocês devem observar quando vocês fazem os simulados, que no gabarito dos simulados, né, no gabarito comentado, lá A, B, C, D, ou E, né, os itens errados, os professores botam. O aluno que errou essa questão muito provavelmente fez isso, isso, isso. Vocês já viram isso? E é muito interessante, porque quando nós, elaboradores de questões, eu falo como professor elaborador de questão, quando nós fazemos uma questão, a gente pensa aonde a gente vai fazer vocês caírem na casca de banana. Eu já contei isso para vocês. E então a gente consegue prever aonde vocês vão caírem e muitas vezes onde vocês caem. Quem não cai é por quê? Porque está muito bem preparado e já conseguiu prever aquilo através de outras questões parecidas, porque no final das contas, toda questão é parecida com alguma que você já fez, se você já fez muitas questões. É isso aí. Perfeito isso. Eu até falei para um aluno, né, ele está até aqui, eu falei a ele o seguinte, veja, se você tem um conhecimento a esse ponto, ele acertava muito nas listas de exercício, chegava no simulado, não ia tão bem. E aí, quando a gente pegou e começou a falar assim, olha, vamos atrás se você tem isso, é muito provavelmente porque você cai nas cascas de banana, você cai no que o elaborador quer que você caia. Então, o que a gente vai fazer agora? Além da resposta certa, eu queria que você também identificasse o principal distrator da questão. Depois disso, foi uma coisa que eu fiz. Eu caía muito no distrator. Depois que eu comecei, eu fazia assim, eu pegava, não recomendo, no caso, por enquanto, mas eu pegava e fazia assim. Eu pegava,
fazia minha questão, botava a resposta certa. Depois que eu botava a resposta certa, eu corria atrás de botar qual era o principal distrator. Entendeu? E aí, às vezes, para mim, e aí eu ia e via o gabarito comentado. E aí tinha uma noção de qual era mais ou menos o distrator mais forte a partir do gabarito comentado. A partir disso, quando eu errava o distrator, para mim eu considerava a questão errada. Não recomendo que faça isso agora, no caso, por enquanto, mas era o que eu fazia, entendeu? Então, prever é aquilo. Quando a pessoa estiver correndo atrás de dar o cheque, você já deu o cheque mate já. Então, é isso, entendeu? Previsibilidade. Ver e no automático bater, já fiz isso parecido, já vi muitas questões de geometria iguais, já vi muitas questões de física iguais. Foi até uma coisa que eu falei de biologia na semana passada, que tem questão, quando eu vejo lá que é de bioenergética, quase todo ano cai uma questão igual de bioenergética. O texto é diferente, mas a proposta da questão é igual. Tem ano que é respiração, tem ano que é fotossíntese, mas tem ano que é fermentação, mas é sempre fotossíntese, respiração, fermentação, quimiossíntese, um texto diferente, mas é sempre igual, aquela mesma questão, entendeu? Pode falar, João. Então, galera, ao mesmo tempo, eu tinha uns amigos meus que eu observava que eles, tipo assim, quando a questão era escrita de um jeito diferente, eles meio que se desesperavam assim, sabe? Como se a questão fosse completamente diferente. Então, mesmo que seja diferente, se vocês se depararem com algo que vocês, vamos dizer assim, não estavam acostumados, mas dentro do mesmo assunto, eu acho que voltar para a base é fundamental, sabe? Então, isso envolve todas as coisas que todo mundo aqui fala toda hora, sabe? Estou cansado de saber disso. Mas eu tô falando assim, o que eu quero dizer com isso? Às vezes eles também mudam a ordem da questão, sabe? Tipo assim, uma frase, sabe, no português, uma frase direta e uma frase indireta. Pronto. Tinha amigo meu que quando via uma frase indireta se desesperava, sabe? Só que às vezes era a mesma coisa. Então, tipo, foquem em literalmente saber o que vocês estão fazendo, sabe? Eu acho que essa é a melhor definição, saber o que estão fazendo. Por isso que quando eu tava no colégio, eu odiava que o professor chegasse de primeira ensinando macete. Porque quando você aprende de primeira um macete, você não tá sabendo o que você tá fazendo. Você tá sabendo resolver questão, sabe? E se a questão não for do mesmo jeito? Aí, meu amigo, você tá ferrado, sabe? Então, aprendam primeiro. Os macetes são úteis, com certeza, mas depois de saber o que tá fazendo. Pois é, isso que o João falou é muito verdade. Me veio na cabeça quando eu comecei a fazer cálculo e eu comecei a ver limite, né? A gente aprende a fazer primeiro o limite por definição, aí começa a resolver os casos de limite, enfim, vai passando por um processo e você não aguenta mais ver aquilo, você surta, e de repente você aprende o L'Hopital e muda a sua vida. Aí você começa a ver limite com outros olhos, ajuda bastante, né? É um exemplo aí de quem já foi da engenharia. Eu recomendo muito que vocês tentem sempre encontrar sentido para decorar. Você encontrando sentido para memorizar ajuda muito mais do que você memorizar a coisa de forma nua e crua. Ainda que você use mnemônicos, por exemplo, para decorar nomes, isso não é um problema, desde que você saiba a função das coisas, sabe? Então, por exemplo, eu ensinar para vocês uma historinha para decorar os nervos cranianos é ok. Só por quê? Porque isso não é nada, basicamente. Isso vai ajudar num primeiro momento, porque o volume de coisas que você tem que decorar é muito maior. Só que, notícia boa, o que você tem que decorar, né, além dos nomes, são as funções. E para você memorizar a função, é impossível você ficar memorizando função das coisas com mnemônico, com musiquinha. Eu odeio musiquinha. Você tem que encontrar sentido para memorizar as coisas, sabe? Você tem que encontrar uma lógica. Então, por exemplo, eu decoro todas as fórmulas de move. Sorvete, sorvetão, voate, Torricelli, né? Vovô ouve vovó mais dois amigos num triângulo sexual, né? Para memorizar a Torricelli. É legal, vovô ouve vovó mais dois amigos num triângulo sexual, né? Sabe do que eu tô falando? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Pronto. Só que se eu não souber aplicar a Torricelli, de que adianta?
eu tenho que saber, Torricelli é a equação que eu utilizo para movimento uniformemente variado, quando me falta o tempo. Voat, né? Qual é o mnemônico para Voat? Eu decoro Voat como Voat, né? Mas qual é a frasezinha para Voat? Eu decorei com uma musiquinha. Movimento uniforme. Vovô e vovó ainda tentam. Vovô e vovó ainda tentam, esse. Vovô e vovó você. ainda tentam. Legal. Tá, mas como é que eu vou usar vovô e vovó ainda tentam? Tem que ser no move. Não adianta meter um voat quando é mu, porque mu não tem aceleração, entende? Você tem que ter o sentido, você tem que ter a lógica da coisa. Quando você tem a lógica, eu estava até falando isso no carro hoje, fisiologia, ela é raciocínio, ela é lógica, você tem que entender o circuito do corpo. Se você não entender, não adianta decorar, porque não vai te ajudar em nada, tá entendendo? Então, mas é importante os mapas mentais. Eu sou extremamente visual, eu decoro as coisas, né? Me ajuda muito a memorizar. Quando eu inclusive decoro a posição de onde está, né? Anatomia é uma matéria que eu tive relativa facilidade, porque eu fico olhando a imagem 200 horas e fico repassando os nomes. Tem gente que gosta de Anki, né? Flashcard. Anki é muito legal, porque ajuda a memorizar por repetição. Mas eu gosto de ficar olhando como se eu estivesse assim, olhando uma tela, observando os detalhes. Eu gosto de olhar os detalhes da imagem. Então, se eu pego a imagem do cérebro ali, eu estou estudando, por exemplo, o tronco encefálico, eu vou vendo cada detalhezinho, cada curvinha, porque eu fecho o olho, eu lembro da imagem, tá entendendo? Na física dá para você fazer isso não só com as fórmulas, porque as fórmulas geralmente a gente precisa de mnemônico, mas do processo de resolução da questão. Às vezes você consegue memorizar o estilo de solução mesmo para você fazer, tá? Então, Naila tá falando aí mapas mentais, fórmulas, né? Enfim, vou deixar ela terminar. Eu tenho muita coisa para falar depois. Então, das estratégias também, né? Como melhorar, né? E de se desenvolver, né? O caderno de erros, eu acho que em física, em todas as disciplinas ele é importante, mas acho que física ele é principal, né? Porque você anotar os seus erros, olhar a resolução, né? Entender o que está acontecendo lá, né? Na questão, por que você errou, né? O assunto do que se trata. Vocês têm que usar e abusar do caderno de erros em física, né? Os mapas mentais, eles são interessantes, pode ser interessante, né? Pode ser uma boa forma, uma maneira de você fixar o conceito e as fórmulas. Eu fazia, naqueles assuntos que eu tinha bastante dificuldade em física, eu fazia um mapinha assim, geralmente eu colocava na frente da fichinha, assim, as teorias, os conceitos teóricos, atrás eu colocava as fórmulas, né? Explicando o que cada termo era, né, das fórmulas. E me ajudou muito a memorizar não só os conceitos e também as fórmulas depois. O mnemônico, né, para calcular, para decorar as fórmulas, né, que às vezes a gente esquece. Então, eu coloquei aí o exemplo lá do Q igual a ml, que a gente decora como que mole, o vem lamber fofinho aí, né, mas enfim. É igual o Vilas falou, também saber o conceito, né, entender quando que você vai aplicar essa fórmula, saber o conceito. E dominar os assuntos, né, que a gente vê cair mais aí nas provas, né. Tanto que o próximo slide eu trouxe aí estatística, né, daquele material que o Vilas compartilhou com a gente lá no grupo de recados, né. Olha só, eletrodinâmica caindo aí quase 20% das questões, né. Termologia também caiu, ondulatória, cinemática sempre cai. Prestar atenção nisso, vocês que vão prestar o Enem, vocês que também vão prestar outros vestibulares, procurar isso, né, de cada vestibular, investigar, ler com carinho, né, essas informações, anotem aquelas que você já sabe que tem maior dificuldade, para dedicar um tempinho a mais. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade em eletrodinâmica, em circuitos, eu tenho dificuldade em cinemática, eu nunca consigo saber quando eu uso move, enfim. Vocês precisam pegar esses dados, né, de cada disciplina, né, e já ir fazer essas anotações de vocês, né, procurando essa aqui eu erro mais, eu preciso me dedicar um pouco mais. Essa aqui eu tô ok, eu tô acertando bastante, então, né, vou revisar, né, vou colocar na minha revisão, né, enfim, vocês olharem essas informações, né,
do Enem e dos outros vestibulares e tirar proveito disso, né? Saber como usar isso. Até aí do lado tá aí a eletrodinâmica, né? O que caiu: potência elétrica, associação de resistores e circuitos elétricos, instrumentos de medida, termologia, transmissão de calor, calor sensível. Inclusive, tem uma questão aí que a gente vai resolver depois, que junta a eletrodinâmica com termologia, né? Você precisa usar a associação das informações dos dois assuntos para resolver a questão, né? Ondulatória sempre cai, fenômenos ondulatórios, a equação fundamental, cinemática, movimento circular cai bastante, né? Tem também um movimento uniforme, e uniformemente variado também costuma cair. Lançamentos, né? Os lançamentos igual caiu esse ano também. Ótica, né? Fundamentos, refração da luz, né? O olho humano caiu uma questão, né? Sobre os bastonetes, que também está aqui para a gente olhar. Então, sempre utilizar essas informações a favor de vocês, né? Aqui também está, né, por assunto aí, o número de questões que caiu: eletrodinâmica, cinemática, termologia, ótica, ondulatória. Vocês têm acesso ao material, né, essa cartilha que o Vilaça mandou aí no grupo pra gente. Então, quando vocês puderem, né, separem um tempinho, analisem aí as disciplinas, já anotem aquilo que você precisa estudar, ver a incidência de cada questão, né, de cada assunto, e já se programa aí para se dedicar a isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, só lembrando para a gente também não passar muito da... Que horas são, por favor? 9 horas. Para a gente não passar muito mais, né, que eu vou entrar também para falar, mas isso que a Naela falou é importante. No slide anterior mostra, tentem somar o eletrodinâmica, termologia ondulatória e cinemática e ótica, para vocês verem quanto dá isso daí. É um percentual bastante elevado. Agora, é o que a gente chama de top 5. Energia estava dentro do top 5, energia você vê que está menos, mas vale ressaltar que tem questão, por exemplo, de eletrodinâmica com energia, de termologia com energia, que provavelmente esse gráfico aí, ele considerou dentro de eletrodinâmica, de termologia. Energia é um assunto que cai em todos, tá bom? Então não negligencie energia, porque ele é um assunto extremamente interdisciplinar e multidisciplinar, tá? Ele sai da fronteira da física, porque tem questão de energia que se correlaciona com outras disciplinas também. Outra coisa, aluno de medicina, vale salientar, não adianta ficar no top 5, tá bom? Aluno de medicina tem que ficar no top todos. Então, por mais que você priorize o top 5, não significa que você deva negligenciar os demais. Todo ano tem uma questão de magnetismo, todo ano tem uma questão de energia, todo ano, os últimos anos tem caído uma questão de eletrostática, dinâmica. Então, quer dizer, se você só focar no top 5, né, você não vai chegar nem a 10 acertos, porque se você somar o resto, dá mais de 5, tá entendendo? Então é uma coisa que não dá para negligenciar. E também o fato deles serem minoria, tá? Não significa que esse ano não venha a cair. Por exemplo, ano retrasado ou re-retrasado, caíram 2 questões de eletrostática. E quantos por cento está ali eletrostática? 2,3%. E numa prova de 15 questões, caíram 2 de eletrostática. Você não pode jogar fora, concorda? Vamos seguir. Só falando aqui, até porque tudo muda de configuração. Antigamente, eu lembro que até 2019 quase não caía a questão de zoologia, por exemplo. Hoje, zoologia está tipo um ponto quente de assuntos. De 2020 para cá, tem caído questão de zoologia e tem ano que cai mais na questão de zoologia. Entendeu? Botânica era estourado. Hoje em dia diminuiu um pouco, mas ainda cai. Então, fases. Os vestibulares passam por fases. Os vestibulares têm seus assuntos favoritos por fase, porque os elaboradores mudam. Enfim, é isso. Beleza. Essa questão aí, ela foi do Enem de 2022, né? A Naila trouxe alguns exemplos que é interessante da gente trazer para vocês, né?
Essa questão foi uma questão muito legal que caiu agora nessa última prova, né? Falando sobre a luz engarrafada. Eu acho que é de Minas Gerais, se eu não me engano, né? Uma pessoa, Uberaba, isso aí. Um brasileiro, ele fez essa criação, né? E aí você tinha que explicar o fenômeno por detrás, uma questão 100% teórica. Se você sabe a teoria, você mata essa questão em menos de 1 minuto, tá? E até por exclusão, você poderia ficar assim, poxa, a situação é nova. Aí a Karina arrasou. A situação é nova, nunca vi isso, mas você consegue fazer por exclusão, né? Não pode ser difração. Por que não pode ser difração? Porque o tamanho do buraco é muito maior do que o comprimento de onda da luz, tá? Não faz sentido falar em difração quando o tamanho da fenda do buraco é muito maior do que o tamanho do comprimento de onda da onda, que no caso é a luz, né? Que tem comprimento de onda muito pequititinho, tá? Na ordem de nanômetros. A absorção também não faz sentido. Como é que a água vai absorver a luz? Se absorvesse, óbvio que absorve parte da radiação, pensando no processo como um todo, né? Mas a gente não veria a luz. O que a gente vê é a luz que chega aos nossos olhos. Polarização é quando você diminui a intensidade luminosa porque você coloca um filtro polarizador. Isso é uma garrafa, não é um filtro polarizador. Nem está atuando como filtro polarizador, né? Reflexão também não, embora parte da luz seja refletida nesse processo, porque você sempre tem um pequeno índice, ainda que tenha, de reflexão, mas o principal era a refração, né? Porque a luz, ela passa o meio, ela muda de meio refratando. Então, quer dizer, você conseguia matar essa questão sabendo os fenômenos ondulatórios ali na teoria, tá? Quanto é importante. Pode passar. Sim. E uma coisa, tipo, foi até o que João falou, a questão da forma, tipo, é uma questão diferente. Gente, por exemplo, o assunto refração. Quantas vezes você já não resolveu uma questão que era um raio de luz que bateu na água e sofreu refração? Geralmente, a água está ligada a isso, óbvio. Não dá para ligar somente a isso. Lá só disse. A questão podia ser, qual é o outro fenômeno que acontece? Qual é o fenômeno secundário que acontece? Seria a reflexão, porque uma parte é refletida. Mas aí, geralmente está ligada a refração. Você faz muita questão com água, faz, tipo, o prisma, entendeu? O que é o prisma? A mudança de meio. Então, às vezes é menos complicado do que a gente pensa. Excelente. Essa foi uma outra questão também que foi de 2022, que foi relativamente fácil, né? Ele dava basicamente dois meios, né? Água e concreto, dava a densidade e o calor específico, e pedia a razão entre as variações de temperatura. Obviamente ele deu ali uma contextualizada, né? E se eu não me engano você tinha que igualar as quantidades de calor, igualar os calores absorvidos pelos dois, né? Aí você igualava os calores envolvidos e basicamente você usava o MCAT, né? O Q-macete, que é igual a MC delta T ou delta teta para os dois. E aqui ele não dava massa, mas ele dava densidade. Quando ele não dá massa, mas dá densidade, a densidade vai entrar no lugar do produto, né? Massa é igual a densidade vezes volume. Então você tira a massa, coloca a densidade vezes volume. Se eu não me engano, os volumes eram os mesmos, você cortava os dois volumes. E ele pediu uma razão, tá? Então era manipulação de fórmulas básicas. Não era uma questão difícil. E aí tá as dicas. Olha, organize os dados, sublinhe, leia com calma, observe as unidades. Olha aí as unidades do distrator. A densidade está em quilograma por metro cúbico, né? Quilograma é sistema internacional, metro cúbico também. Vocês têm que ter domínio do que é sistema internacional, tá? Calor específico, joule por grama grau Celsius. Grama não é sistema internacional. Grau Celsius também não. Mas o grau Celsius, ele pode passar como grau Celsius, porque quando a gente na física fala em variação de temperatura, delta T, né? A variação de temperatura em Celsius é igual em Kelvin. Então não teria problema, tá? Porque dá no mesmo. Mas grama e quilograma são diferentes. Então ali você tinha que mexer a densidade, por exemplo, ou o calor específico. Eu sempre sugiro, nunca mexa no calor específico. Sempre mexa na unidade de outra pessoa, para que você não tenha que mexer no calor específico, porque mexer no calor específico é mais chato. Às vezes vocês se confundem. Mas ali, por exemplo, de quilograma para grama, você só tem que mexer no numerador da densidade, tá? Então,
você muda ali a densidade, por exemplo, para grama por metro cúbico, para poder entrar na fórmula e cortar, né, grama da densidade com grama do calor específico. Seria uma manipulação possível. Mas quer dizer, é uma questão fácil, né? Ali no enunciado você devia sublinhar, ou enfim, quando você percebesse a parte do enunciado que fala que você teria que igualar os calores, né? Isso que a Naila colocou aí em azul para vocês, né? Q concreto é igual a Q da água, tá no enunciado. Não pode passar batido, não pode passar desapercebido. Tá com a caneta preta no Enem? É para sublinhar, é para rabiscar a prova, certo? A Ju falando, o curso de física vai acontecer? Olha, vai, mas eu preciso me estruturar. Como vocês sabem, né? Eu larguei minha vida no Rio, eu vim com meia dúzia de pano de bunda para Recife, tá? E eu aluguei um apartamento sem... Enfim, um apartamento mobiliado, entendeu? Eu não tenho estrutura, como vocês podem perceber, para fazer vídeos lindos e maravilhosos no YouTube. E YouTube é uma coisa assim, tem que ser pelo menos bonitinha. O que eu quero fazer inicialmente é gravar as nossas mentorias para botar no YouTube, mas eu sei que vocês gostariam de um curso de física. O que eu estou estudando, e de repente eu vou concretizar com vocês, é dar aula para vocês, fechado, gravar as aulas e jogar no YouTube, entendeu? Porque aí o vídeo não precisa ser bonito esteticamente, mas é uma aula, é um vídeo funcional. E aí eu não preciso correr atrás de infraestrutura hoje aqui, porque eu tô meio sem tempo. Pode ser até podcast. Eu vou dar um jeito nisso, não se preocupem, tá no meu radar, tá bom? Prometo. Pronto, essa foi outra questão. Ó, 2022, gente. Tô na terceira questão de 2022, pensa aí. Tô falando da mesma prova, de 15 questões. A gente já tá ali, aqui matando 3 questões só no gogó, tá? Essa questão, eu diria que era uma questão até multidisciplinar, tá? Por quê? Geografia também entrava aqui facilmente, né? A geografia brinca com isso. A gente não dá aula disso na física. Muito embora, quando a gente tem aula introdutória de ótica, né? É a aula que eu chamo de ótica 1. Geralmente ótica são 4 ou 5 aulas, né? A gente tem a introdução à ótica, né? Que fala sobre os princípios básicos da ótica. Depois a gente dá uma aula de reflexão e espelhos planos. Depois refração. Mentira. Depois espelhos curvos, né? Cilíndricos. Depois refração. Depois lentes e depois ótica da visão, né? Assim, mais ou menos a sequência. Pois é, isso entra na aula básica de ótica 1, que é quando a gente fala sobre os princípios da ótica geométrica, onde a gente fala também sobre eclipse, né? Lembra que a gente trabalha sobre eclipse? A geografia também rouba lá da física e fala do eclipse, mas a gente na física explica o eclipse sob qual perspectiva? Sob a perspectiva da sombra, o que é uma sombra, o que é uma penumbra, mostra os raiozinhos de luz, como é que forma o eclipse, por que quando acontece o eclipse do Sol, só um pedacinho da Terra que é capaz de experimentar o eclipse solar total, ou seja, por que o eclipse solar total ele é muito mais raro, não é assim? Aí outra coisa que a gente fala é que o eclipse solar ele sempre acontece em fase de lua nova, né? Então você só pode ter um eclipse solar quando a lua está nova, em fase de lua nova. Mas por que não é sempre que eu tenho... por que toda vez que eu tenho uma fase de lua nova você não tem o eclipse do Sol? Porque o plano de giro da Lua ao redor da Terra, né, é assim, é inclinado, quando você compara o plano de giro da Terra ao redor do Sol. Então, isso aqui é geometria, né? Isso aqui é princípio básico da luz, que foi essa questão, tá? Então, essa questão, basicamente, ele trouxe um gráfico falando sobre os dias, né? Ele botou aí os dias no eixo horizontal, a energia no eixo vertical. E boa, Nailinha. Então, por exemplo, se você tivesse um mínimo de conhecimento e pensasse, puxa, janeiro, hemisfério sul, é verão, né? É quando você teve máxima absorção de energia por parte da Terra. Onde a gente mora? No Brasil. O Brasil é o quê? Hemisfério sul.
tá? No Brasil, passa o Equador tá lá em cima pra gente. Passa o quê? Trópico de Capricórnio. Matou a questão. Não precisa pensar muito, tá entendendo? Terceira questão de física que a gente mata aqui só no gogó. São coisas que você não pode errar numa prova, tá certo? Pronto. Essa daí, 2022 pegou fogo, né? Naila arrasou. Trouxe super contextualizada. Eu poderia ficar a noite toda aqui com vocês fazendo questão de física em 2, 3 minutos, tá? Era inclusive aulas que eu dava no Descomplica, aulas marketing. Eu levava aulas para o YouTube, né? Aquelas aulas de marketing que a gente trabalha mais a perspectiva de venda, né? A gente pegava questões mais básicas para poder mostrar para o aluno que ele é capaz e, de fato, tá? Isso é muito importante, até por uma questão de autoestima, para mostrar que física está muito mais no nosso cotidiano, a ciência está muito mais no nosso cotidiano e que a gente é capaz de usar o que a gente já sabe, tá? Aqui, de repente, tem coisinhas um pouco mais específicas, né? Mas fala ali sobre 3 tipos de chuveiro, 3 tipos de modalidade de chuveiro, o morno, quente e o super quente, tá? E ele falava sobre disjuntor. Então, basicamente você tinha que selecionar, não sei se a Naila destacou aí, deve ter destacado, né? Você tinha que pegar as informações do gráfico. Você não ia pegar tudo do gráfico. Você tinha que usar a fórmula, como está mostrando aí, mas você tinha que selecionar, por exemplo, as informações corretas no gráfico, tá? Nesse caso, você tinha que selecionar da maior vazão e no caso do super quente. Daria certo também selecionar a menor vazão, mas o super quente. O fato de ser super quente estava implícito na questão, porque ele queria o disjuntor que funcionasse. Você tinha que saber o quê? Que disjuntor ele serve para proteger o circuito e por isso você tinha que usar a possibilidade de você ter a maior corrente elétrica possível, né, ali na questão. Então você tinha que selecionar os dados ali da vazão de 6 e do super quente de 15, né, que é o correspondente, tá? Essa já foi uma questão mais difícil, precisava de trabalho braçal. O que mais temos? Temos mais? Nailinha congelou? Nailinha travou. Alô, Nailinha? Logo a Naila travou. Daqui a pouco ela volta, Eita. O que foi? Apareceu aqui que ela parou de compartilhar a tela, mas ela até parou, ainda. então. Deixa eu remover ela da chamada. Não vou fazer isso não. Pronto, daqui a pouco ela volta. Mas você tá com o slide aí, Denis? Tô. Deixa eu colocar. Vou colocar aqui. Eu peço desculpa, tá, gente? Eu cheguei em casa, eu peguei um trânsito muito grande em Recife hoje. Sempre, né? Todo dia, todo dia. E aí eu cheguei em cima do laço. Nem troquei a roupa aqui da faculdade hoje ainda. O Vilaça vai todo arrumado pra faculdade. Não sei quem é que ele tá querendo impressionar. Quem eu quero impressionar, né, João? Todos os professores têm que... Tem que fazer uma média com os professores pra ver se eu descolo um pontinho. Eu sou gente, aluno João, também, gente. Lá eu sou... Não, mas é outro. Mas, João, sério, ele parece uma máquina. Ele vive... Professora, isso vale meio ponto, viu? Isso, professor... Não. Gente, olha, tem uma frase que ela é muito boa, é assim, ó, quem não chora não mama. Quem não chora não mama. Isso é tipo pra vida de vocês, sabe? Eu consegui 1/10 pra gente por causa dessa chorada que eu dei. Eu chorei em neuroanatomia e consegui 1/10. Então, verdade. E eu consegui assim, anular uma questão de neuro, consegui meio ponto pra turma toda. Que eu acertei. Quem não chora não mama, por favor. Tudo na minha lábia de milhões. Consegui meio ponto uma questão que estava mal feita, tá? Não é todo mundo que dando que pra dá. ver? Não. Não, tá não, Denis. Você tá com o slide aí, Joãozinho? Tô não, Vi. Peraí, deixa eu colocar. Foi. Pronto, o Denis tá botando.
Não dá pra ver não, Denis. Ah, vai mudar a tela, né? Tá dando, né? Não. Se tu quiser E mandar agora? pra mim, Denis, no WhatsApp, eu baixo agora e aí vejo. Pronto, pode tirar aí, Denis, a Não, peraí, compartilhar. deixa eu parar. Pronto, mas não falta muita coisa não, tá? Só pra... Vou esperar na ela só pra ela terminar de compartilhar e a gente se despedir. Mas enfim, coisas importantes que foram ditas aqui e que vale a pena vocês levarem pra parte de física da prova, que foi muito dito aqui, né? Agora, essa parte final, a gente trouxe questões para poder... Não, relaxa, Denis, tá tranquilo. Fica despreocupado, pode... Tá tranquilo? Eram mais questões para eu poder trazer para vocês, mas o principal foram as questões que a gente já fez. Eu poderia passar a noite toda aqui trazendo questões para vocês de física e mostrar para vocês de como que a gente pode aplicar, tá? Vamos aprender sobre os nervos cranianos, se vocês querem? Eu consegui aqui, Vlad. Tu quer o slide ou... Pode ser. Não? Falta quantos aí? Eu acho que... Peraí, então. Vocês querem? Enquanto o João bota, presta atenção. São 12 pares de nervos cranianos. Vou ensinar pra vocês, certo? É porque eu já decorei todos, mas eu vou lembrar do macete pra poder ensinar pra vocês. Não vale anotar, hein? Tá? E depois eu quero que, à medida que eu vá perguntando, vocês vão escrevendo no chat, depois. Mas não vale colar, certo? Posso ir? Beleza. Primeiro, nervo craniano. Quantos narizes a gente tem? 1, certo? Nariz, lembra o quê? Olfato. Nervo olfatório, certo? Então, o primeiro nervo craniano se chama olfatório. Foi? Segundo nervo, 2 olhos. Nós temos 2 olhos, segundo nervo craniano, certo? Nervo óptico. Foi? Então, olfatório, óptico. Terceiro, o 3, desenho 3 mentalmente. Se você pega o 3 e deita, não vai ficar assim? Não parece um óculos? O óculos não é assim? Óculo motor, certo? Nervo óculo motor, tá? Quarto nervo, 4. Lembra de quarto? Quando você vai para o quarto, você troca a roupa, sim ou não? Quando você vai para o quarto de dormir, você troca a roupa. Nervo troclear, certo? Trocar a roupa, nervo troclear. É incrível certo? isso. Vou pro quinto, posso ir pro quinto? Estão guardando? Quinto, qual é o quinto? Quinto é o seguinte: 2 pais tiveram 3 filhos gêmeos, certo? Trigêmeo, nervo trigêmeo. Por que 2 pais tiveram 3 filhos gêmeos, trigêmeo? 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, quinto nervo, trigêmeo. 2 pais tiveram 3 gêmeos, mais fácil fazer assim. 2 pais tiveram trigêmeos, quinto nervo, trigêmeo, certo? Tá indo, né? 6. O 6, não parece a letra B quando você faz assim, o 6? Não parece aquele B? Não parece um B? Ou não? Força um pouquinho o 6, o número 6, parece um B. Abducente. Esse é mais dificinho. 6, lembra a letra B, que lembra abducente. Sabe o aparelho da academia? O abdutor, aquele de abrir a perna? É que a gente tem um nervozinho que é responsável em fazer esse movimento de virar o olho para fora. Ou seja, a abdução do olho. É ele que faz. Por isso que o nome dele é abducente. Tá indo? Tudo bem? O 7 é o nervo facial. Aí, lembra do número 7? Ó, 7. Se você inverte ele, se você espelha ele, não parece um F?
facial. O 7, espelha ele, coloca ele no espelho, parece um F, nervo facial. Tá indo? Tudo bem? O 8º nervo, o 8, lembra que quando você faz o Enem, você tem que, para passar em medicina, tem que tirar 800 pontos. Não é assim? 8 é o nervo vestíbulo coclear. O 8, você tem que tirar 800 para passar em medicina, não é assim? 8 é o vestibular, vestíbulo coclear. Tá indo, né? O 9. O 9, o número 9 não parece um G? Parece ou não parece um G? Nervo glossofaríngeo. G, glossofaríngeo. Tá difícil, né? 10. 10 é o mais vago de todos. Não tem um macete para ensinar para vocês. É o nervo vago. Tá? 10 é o mais vago de todos. Não existe macete, nervo vago. Entenderam? Fiz até uma intertextualização, né? É intertextualização? Enfim, fiz uma figura de linguagem. O 11. O 11 lembra de brinco? Imagina 2 brincos aqui. Brinco vertical. Faz um número 11, não faz? Aqui, ó, 2 brincos faz um 11. E o brinco é um acessório. Concorda? Nervo acessório. E para fechar, 12. O 12, qual é o macete do 12, hein? Eu tô escutando isso agora. Tá escutando isso agora? Tu não sabia disso, não? Não, meu filho, foi na raça mesmo. Tem um macete do 12 muito bom. Fala o macete do 12. Não é desse vídeo, é porque foi outro que eu achei. Mas, tipo assim, Dia das Crianças é 12 de outubro, né? Se eu não me engano. Daí, criança passa muito o quê? Passa muito hipoglós. Ah, isso aí. Então é o nervo hipoglosso. Hipoglosso, é isso aí. Dia das Crianças, dia 12 de outubro. Criança usa muito hipoglós, nervo hipoglosso. Beleza? Tudo bem? Vamos repassar todos? Talvez você não lembre de todos, mas você vai lembrando dos macetinhos e acho que você vai memorizar. Estão prontos para escrever no chat? Vamos embora. 1. Qual é o primeiro nervo? O que a gente tem? Olfatório, quase. Olfatório. Boa. 2. O que nós temos? 2. Óptico. A gente tem 2 olhos, né? Nervo óptico. Muito bem. O 3. Tem gente que falou ocular, mas beleza. Tá vendo como é que memorizou? O 3. Quando você deita o 3. Óculo motor. Boa. Parece um óculos, né? Óculo motor. O 4. Quando você vai pro quarto, o que você faz no quarto? Troclear, você troca a roupa. Muito bem. O 5, um pai e uma mãe, 3 filhinhos, nervo trigêmeo. Boa. Boa. O 6 parece a letra B. Lembra? Aquele aparelho da academia, aquele que vira o olho para fora. Abducente. Muito bem. Esse é mais difícil, hein? O 7. O número 7, se você bota no espelho, parece a letra F, facial. Muito bem. O 8º, a gente tem que tirar 800 para passar em medicina, né? Vestíbulo coclear. Boa. Muito bom. O 9. O 9 parece a letra G, se é difícil. Vamos ver se vocês são bons. O 9 parece glossofaríngeo. Boa, José. Boa, boa. Depois faz mais sentido que vocês vão ver que o nervo glossofaríngeo, ele inerva os músculos faríngeos e tudo mais. Que foi, Loran? Duvido que você não sabe. O 10. O 10 é o mais vago de todos. Muito bem.
Muito bem. Quando você vai para uma festa, você coloca 2 brincos. Aí a gente vai pro 11. Como é que é o nome do 11? Acessório. O brinco é um acessório. E por fim, dia 12 é dia das crianças. O que criança usa muito? Muito bem, nervo hipoglosso. Viram? Viram? Eu falo para vocês que quando vocês tiverem essa aula na faculdade, vocês vão surtar inicialmente. Eu sou demais? Não, eu só trouxe para vocês, ó. Vocês são demais. É verdade. Quando vocês tiverem essa aula na faculdade, o primeiro impacto, vocês vão falar assim: que merda, como é que eu vou decorar isso? Tá vendo? A gente é capaz. Tudo é como a gente faz. E é surpreendente como o nosso cérebro funciona. Tá certo? Então, vocês são capazes. Vocês aprenderam uma coisa que tem muita gente que leva muito tempo para aprender. De verdade, não é demagogia. Vocês vão ter essa aula, vocês vão ver do que eu tô falando. Vocês vão ver as pessoas se desesperando só para memorizar os nomes. E isso não é só para medicina, não é para biologia, não é para nada. Eu tô falando de cérebro, tô falando de capacidade, tô falando de absorção, tô falando de que vocês são capazes. Tá certo? E com isso a gente encerra a nossa linda mentoria. Obrigado. Eu vou estudar a possibilidade, gente. Olha, nós somos... Deixa eu parar aqui a gravação, só um minutinho.